Um assunto que é muito delicado, inclusive, E lá vem, adoro. Pode falar, pode falar. eu, Cruz, referir de uma forma errada, por favor, Tá, corrija, tudo bem. porque acontece. É, como foi essa transição? Quando você percebeu, ou se isso com certeza já veio de você, tipo, desde muito pequeno, como é que foi, aliás, essa transição? Tanto pra você e tanto pra quem te fica ao seu redor. Ai, mas eu chorar não, né? Eu sou a Porque primeira convidada trans aqui. Teve trans, eu já? acho que sim. Transgênero, Eu acho sentada que. nessa cadeira? Não, eu acho que Não Você eu me sou vê a lembro. primeira. pra você ver o quanto isso é importante. Muito importante, é Para exatamente por você isso a ver o pergunta. quanto é importante. E eu agradeço pela pergunta, para que a gente possa, com o alcance que vocês têm, Sim, instruir cada vez mais pessoas sobre as possibilidades de gênero e sexualidade que as pessoas podem ter. sim, sim. A gente talvez cresce pensando que a gente é uma coisa só, mas a gente pode ser tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente pensa, pô, para que que eu vou me limitar? Eu posso ser tanta coisa. Eu, Ashley, me chamava Wesley, falo abertamente porque sou extremamente bem resolvida comigo mesma. Me chamava Wesley até meus 23, 24 anos. Uhum. Saí da faculdade, como eu te falei, percebendo que o meu TCC falava muito mais sobre mim do que sobre moda em si. De eu precisava tirar algo dentro de mim e trazer para fora. E o meu TCC falava sobre exteriorizar os monstros internos, as sombras que cada um carrega. E Sim. inconscientemente eu ia escrevendo. Me desculpa, mais uma Ah, vez. fica em paz. Arrotos leves durante a entrevista. Bebeu cerveja, é isso. E aí eu comecei durante a Make Love. Vocês imaginam, é um trabalho extremamente estressante. Com certeza. Como qualquer outro, tá? Não tem, assim, trabalho que a gente trabalhe sorrindo sempre. Mas a gente tem que fazer o que a gente ama. E eu amo o que eu faço. Porém, a Make Love, ela me causa muito desgaste, tanto mental, físico e emocional. Com certeza. E numa dessas edições da Make Love, que eu já falei abertamente em outros podcasts, não vou puxar o assunto aqui, a gente teve uma dívida. E essa dívida, graças a Deus, em 24 eventos, a gente teve um com dívida. Eu acho que é uma proporção Nossa bem senhora. legal, perto do que se é trabalhar com a É uma proporção incerteza até de um boa, aliás, que evento. existe muitos Não é? que têm mais dívidas do gente- que, né? A gente vai pro 24º evento e eu tive prejuízo em um com os meus sócios. Então, assim, já falei abertamente sobre as questões, o que aconteceu. Uhum. E durante esse evento, eu desenvolvi transtorno de ansiedade muito forte. Eu não conseguia dormir, eu tinha credores, eu devia muito dinheiro na praça. E graças a Deus, através do meu trabalho, eu paguei cada centavo. E aí, Que isso bom. acho que essa é a melhor parte. E aí eu tinha essa questão comigo. E durante esse processo, eu tive ansiedade, eu comecei a fazer psicoterapia com a Natália Agostini. Gosto de divulgar as pessoas porque elas me ajudaram a descobrir quem eu sou. Sim. Então, doutora Natália Agostini, minha psicóloga naquela época, me atendia e a gente conversando sobre os meus problemas profissionais, os meus problemas de ansiedade causados pelo meu emprego. Porque é o meu emprego, eu vivo da Make Love, é a minha principal fonte de renda. Sei fazer muita coisa, mas ser dona de festa é o que eu mais sei fazer bem. Que legal. E aí, tendo essas terapias e conversando com ela, eu comecei a ver que eu era diferente das outras pessoas. Eu já fazia as minhas unhas, eu já tinha começado a deixar o meu cabelo crescer, mesmo chamando Wesley. Uhum. E aí eu comecei a perceber que a personalidade que eu estava me construindo não se parecia com o nome nem a personalidade que eu sempre tive desde criança. Mas eu era uma menina desde que eu nasci. E os meus pais, por ignorância ignorância do verbo falta de conhecimento, Sim, sim. não entendiam em 1995, quando eu nasci, 2000 e pouco,
o que era uma criança transgênero. Inclusive, talvez pessoas que estejam assistindo não consigam identificar uma criança transgênero. E o conselho que eu dou é terapia, inclusive para crianças. Então, a minha psicóloga, depois de velha, já que eu tava com 20 e poucos anos, 21 anos, a gente começou a desenvolver e compreender que a minha personalidade não era aquela que eu tinha desenvolvido durante a minha adolescência. Eu não era o Wesley que estava ali na faculdade, no ensino médio. E eu não tinha vontade de usar as roupas do Wesley. Eu não tinha vontade de ser o Wesley. Eu tinha esse nome porque meus pais me deram, que inclusive eu amo muito esse nome. Eu reconheço quem eu fui, mas eu não era essa pessoa. E observando em terapia e os meus próprias mudanças que foram acontecendo de uma forma, como eu posso dizer, natural até então, o cabelo crescer, fazer a unha, fazer a sobrancelha, começar a fazer drag queen. Eu tinha já a personagem Ashley em festas, mas eu queria ser a Ashley o dia inteiro. Eu queria ser mulher o tempo todo. Eu queria estar maquiada durante o dia a dia, mas as meninas que estão aqui sabem que não é possível e que a gente vive sem maquiagem, né, meninas? Então, assim, eu queria ter Aqui em Votuporanga também é bem complicado estar maquiado, porque é um Calor. calor. calor normal, a região que a gente vive. Então, eu queria ter esse contato com o universo feminino, com a feminilidade o tempo todo. Então, eu comecei a falar para ela, poxa, Natália, mas eu me monto no sábado e aí eu me sinto linda, poderosa, incrível, a Ashley. E aí, quando eu tiro a roupa e vou tomar banho de manhã, no domingo, né, pós-balada, eu não me sinto mais eu. E onde estou eu? Quem sou eu? E é interessante se questionar, porque às vezes a gente é uma construção do que quiseram que a gente fosse e não do que a gente realmente Sim, é. Olha que lindo! Ai, preciso Filosófica. beber mais É, aqui. É Preciso beber mais. exatamente o que Escrever um você livro falou. daqui a pouco. Não, eu tô inteligente, hein? É exatamente o que ela falou. É uma abordagem que as pessoas colocam Sim. ela, não tipo o que ela. E aí as pessoas fazem tanto isso que faz um colapso na cabeça da pessoa. Acho que eu entendeu? nunca falei tão abertamente sobre isso, apesar de sempre falar sobre a minha transição, mas sobre esse sentimento de eu não era o que as pessoas queriam que eu fosse. Eu não era nem o que eu sabia que eu era. Entendeu? Tipo, eu não era ainda nada. Eu estava vivendo num limbo do meu gênero entre o que era masculino, o que era feminino e o que era não binário, por exemplo, que até então não tinha nem nomenclatura que eu Sim. conhecesse, que eu tivesse conhecimento. E eu falei, cara, eu tô vivendo em depressão, em ansiedade, em vários questionamentos, porque eu não sou eu sou o que as pessoas querem que eu seja. Então, aos 14 anos, eu me assumi homossexual, menino homossexual, para os meus pais. Foi com E 14 anos? 14 anos, e aí, olha quão decidida eu era. E aí, meus pais, por sempre me verem com trejeitos femininos, com características femininas, desde criança, porque eu era uma menina, mas ninguém tinha condições psicológicas e psiquiátricas de compreender o que aquela criança precisava, quais eram as necessidades daquela criança. A Enquanto criança abordagem, né? transgênero, não existia nem esse nome praticamente. Coitada da minha mãe, Dona Rosângela, ia saber o que era uma criança transgênero em 2001, 2002, que eu devia ter 6, 7 anos e comecei a dar indícios de que eu era uma menina. Eu vestia as roupas da minha irmã e era repreendida, mas não porque meu pai era preconceituoso, inclusive seu Edson nunca foi, era porque ele era ignorante no assunto e não compreendia. É justamente essa palavra, a ignorância. Até porque como é que você vai dar opinar ou tentar ajudar de uma coisa que você não sabe, que você tá, tipo... Pois é, meus justamente, pais são o muito lugar de pobres. fala. Meus pais são muito pobres, pessoas muito simples, que vieram de baixo e ainda estão embaixo, apesar de estarem quase no fim da vida. Eu sou a primeira pessoa a quebrar o ciclo de pobreza na minha família como um todo. As pessoas da minha família são bom. muito necessitadas da política, por exemplo, de esquerda, de programas sociais, que eu lembro, eu tinha Bolsa Família, eu fui ProUni. Então, tipo, a minha família é muito pobre. E você pensar
que um pai como o meu, pobre, não vou chorar, hein? E a Olha. minha mãe, mas eu fico feliz, souberam educar, de certa forma, uma criança LGBT até então, e batendo de frente com todas as pessoas que achavam que era errado. Então, a minha própria família de fora encarou a minha família de dentro, e a minha família de dentro falou: pera, vamos compreender de alguma forma. Então, aos meus 14 anos, eu me assumo LGBT, gay, homossexual, homem, porque eu ainda não sabia quem eu era. Poxa, se eu sou Wesley, um menino com 14 anos e gosto de meninos, por que que não sou heterossexual? Então, eu preciso comunicar à minha família. Eu gosto muito dessa palavra, inclusive gostaria de deixar firmada ao vivo, que ninguém assume a sua sexualidade. Ai, assumiu que era gay. Não é um crime para se assumir, não é nada ruim para se assumir. Você apenas tem que É uma visão comunicar. importante, Tem verdade. não, às vezes. É porque as famílias cobram isso. Mas no sentido do que a sociedade nos cobra, temos apenas que comunicar a nossa sexualidade. Comunicar como somos. Não existe Não uma deveríamos decisão, né? nem ter que fazer isso. Mas eu digo que entre uma palavra assumir que sou homossexual naquela época, dizia que eu estava comunicando a minha sexualidade para minha mãe como gay. E quando eu comuniquei para ela, ela me disse que ela não gostaria que eu me vestisse de mulher. Eu acho que isso foi tipo um eu te aceito como você é. Mãe, me desculpa por abrir isso. Ela tá assistindo? Ela assiste, né, dona Rosângela? Eu sei que ela assiste. E aí, ao mesmo tempo, ela queria me manter segura. Então, ela dizia, não se vista de mulher, porque ela tinha medo de eu cair na prostituição, que é uma profissão conectada, de certa forma, social com a transgeneridade. Então, travestis, Sim. geralmente, as mulheres travestis e transgêneros são geralmente prostitutas e garotas de programa pela necessidade. Muitas famílias não davam suporte nenhum, O colocavam apoio, né? para fora de casa, e elas tinham essa forma de ganhar dinheiro, de sobreviver, inclusive erradicavam da escola. Eu fui uma mulher trans, uma travesti muito bem privilegiada pelos meus pais que se propuseram a compreender quem eu era, pelos meus pais que me aceitaram, me deram estudos e me mantiveram tanto no ensino médio quanto na faculdade, me dando suporte para que eu sei quem Isso eu é era, muito mesmo importante. sem compreender quem eu era. Sou privilegiada como branca, como mulher transgênero, à frente de outras mulheres transgênero que não tiveram os mesmos privilégios e sorte do destino para serem como eu sou hoje, para ser talvez alcançar onde eu estou hoje, e eu desejo ser inspiração para outras mulheres trans que estão se descobrindo, e as véias de guerra, como eu costumo chamar, que já estão aí na vida, como elas chamam, para que elas percebam que elas podem alcançar locais e lugares, ocupar lugares que nunca foram ofertados. Então, tipo, não é fácil ser uma mulher transgênero empresária. Então, eu sei que eu sou privilegiada para chegar onde eu tô e nunca na minha vida ter feito um programa. Mas eu sei que 90% das meninas que são como eu não tiveram esses mesmos privilégios e essa Infelizmente. sorte. Então eu me assumo aos 14, falo isso para minha mãe, ela diz que não gostaria que eu tivesse roupas de mulher. Na faculdade começo a me desconstruir e perceber que sim, eu gostava de vestir roupas de mulher. Então comecei a a forma que fazer você sente drag bem, queen. né? Comecei a fazer drag queen com 18 anos, pós-faculdade, 19, me formei muito cedo, sou precoce, me formei com 19 anos, e graças a Deus a esse suporte que a minha família me deu e aos meus amigos, porque talvez não fosse uma mulher formada, não fosse bacharel, não tivesse à frente de uma empresa do tamanho que a Make Love é hoje. Eu acho que, tirando a Maria Clara, que eu gosto sempre de citar nas minhas entrevistas, que é uma cabeleireira
que tem o seu próprio negócio em Fernandópolis e é uma mulher transgênero incrível com qual eu tive contato no início, eu talvez seja uma das poucas mulheres transgêneros empresárias na região. Então, assim, me sinto sim influência, me sinto sim uma potência enquanto pessoa, sei do poder que eu tenho de abrir espaço a outras pessoas e inspirar essas pessoas. E aí, aos 18 anos, eu comecei a me transformar como drag queen, percebia que não era isso, e a minha psicóloga, para resumir a sua pergunta, porque eu falo bastante, me disse, Ashley, na época já tinha o nome, né, de menina, assim, nesse sentido, que é bem parecido com Wesley, e Sim, ambos sim. são americanos, né, então, Sim, tipo, verdade. já troquei pra algo que fosse parecido, e eu, desde criança, via Ashley nas séries, e eu falava, caralho, que... Era uma Posso pergunta falar que eu já... palavrão? Não, Pode, fica à não vontade. pode. Caralho, deixa. que nome lindo, Ashley. E aí eu fiquei muito, muito feliz de ela olhar pra mim um dia e falar, Ashley, você é uma mulher com um pênis. E aquilo no início me deu impacto, foi tão chocante porque nem eu conseguia compreender o que uma mulher transgênero poderia se tornar. Eu não sabia. Então, para mim, era uma sentença de que ser uma mulher trans travesti era que eu fosse garota de programa, era observar essas sentenças que a sociedade coloca para as pessoas transgênero, principalmente mulheres transgênero, que eu tinha. E eu falei, pô, eu vou dar a volta por cima, eu já tenho a minha faculdade e agora eu vou trabalhar para mim. E aí eu comuniquei, mais uma vez, os meus pais. Então, assim, eles tiveram que me aceitar muitas vezes, né, dona Rosângela e seu Edson. Falar, mãe, sou viadinho, com 14 anos. E aí depois cheguei e falei, mãe, sou mulher e heterossexual, como você vai compreender isso? E ainda assim ela disse, apesar da sua transição e das suas modificações físicas para se tornar uma mulher, eu gostaria apenas que você continuasse sendo minha filha, tipo, fisicamente, porque também ela foi construída em uma sociedade socializada como mãe de uma pessoa trans, preocupada com o que a mulher transgênero se tornaria. Ah, é hidrogel, é silicone pelo corpo todo. As pessoas projetam coisas sobre o meu corpo e sobre a minha sexualidade que só cabem a mim decidir. E a minha mãe tinha esses receios, medo de apanhar na rua. É válido dizer que o Brasil é o país no mundo, por anos consecutivos, que matam mais pessoas LGBTs, e Meu não Deus. porque pessoas LGBTs morrem todos os dias, porque pessoas LGBTs são diferentes do que é padronizado pela sociedade. Então, pessoas trans morrem simplesmente por serem trans. Não existe outro motivo a não ser esse. Isso se chama transfobia, é crime, é feminicídio, é Lei Maria da Penha. E eu sou pleiteada, graças a Deus, por ser uma mulher. Obrigada. Ai.